E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, menos de um dia pro mercado fechar, apenas algumas horas. Vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro e trazer para vocês nosso time definitivo, com todas as atualizações do povo que vai em campo mesmo, galera. Tranquilo? Lembrando que essa quinta rodada começa com o jogo do Atlético Mineiro e Avaí, porque o jogo do Fluminense e Atlético Paranaense não valeu por cartola e o mercado vai fechar 2 horas antes, como de costume, ou seja, 5h30 até 5h30 da tarde vocês têm tempo para modificar seus times e imitar pesado nessa rodada, tranquilo? Sempre pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve e curte, porque no final eu vou explicar como vocês podem entrar em ligas mata-mata, porque tá para acabar a nossa primeira liga mata-mata que começou na primeira rodada, vai acabar agora, então vamos abrir outra. Lembrando que o vencedor dessas ligas mata-mata ganha uma vaga para uma liga mata-mata que vai ser criada perto do final da rodada, valendo premiação em dinheiro, tranquilo, galera? Então é isso, solta a vinheta e... Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora, negão, tá, negão. E aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Vamos primeiramente colocar o nosso goleiro, que está definido como Cássio mesmo, galera. Uma opção que no meu ponto de vista tem seus riscos, obviamente, mas que pela consistência defensiva que o Corinthians vem mostrando nos seus últimos jogos, até agora nenhuma derrota na competição, o Vasco é um time que vai ter seus chutes a gols, ele consegue imprimir um pouco o jogo. Isso é bom pra gente, porque isso pode tender a fazer que o Cássio faça muita defesa difícil. Tô confiante numa mitagem dele, mas existem opções mais seguras, existe. Vanderlei dos Santos é uma opção melhor. Renan Ribeiro, para quem quer valorizar, é uma opção extremamente válida, ou seja, existe um leque bem grande, tranquilo. Na lateral, galera, vamos de Fábio Santos, primeiro porque tá muito baratinho, segundo porque o Atlético é com certeza um dos grandes favoritos para essa rodada, tranquilo. Última pontuação do Fábio Santos foi boa, porque o Atlético conseguiu o SG, é um jogador que apoia muito, é um jogador experiente, 3 roubadas de bola, a quantidade de faltas cometidas dele é relativamente alta, só que o que abaixa muito a média dele são os seus cartões amarelos. Agora, como o preço dele está bem baixinho, basicamente qualquer orçamento dá para você colocar ele, e é um cara que ainda tem uma boa tendência a valorizar, porque apesar da última valorização, como o preço dele está muito baixo, qualquer pontuação de 5, 4, 6 valoriza ele novamente bem, porque é quase impossível cair mais, apesar da média não estar tão boa. Acredito que o Galo vai ter uma virada, o Galo é um time para ter uma perspectiva alta na competição, não ficar brigando por zona de rebaixamento. E a consistência defensiva que ele mostrou contra o Palmeiras já foi um começo, não levar gol no Allianz Parque é muita coisa. Ao lado dele, galera, vamos de Júnior Tavares, que acredito que seja uma das melhores opções para a lateral. Apesar da quantidade maior de falta do que roubada de bola, a diferença não é tão brutal, isso acaba compensando. 3 pontuações muito boas, é verdade, muito em função também dos SG, isso acaba contribuindo para uma boa pontuação dos laterais. No caso do Júnior Tavares, eu acho que tem uma boa perspectiva desse SG aqui, e quem sabe ele fazer um apoiozinho legal, quem sabe fazer uma assistência, nada é impossível. O preço dele está um pouco salgado, mas acredito que seja uma das melhores opções. Opções alternativas para lateral, galera, só falando por baixo, seria Vitor Ferraz do Santos, é com certeza uma opção boa. Os laterais alternativos, tanto de Atlético como de São Paulo, são opções extremamente válidas também, pelo favoritismo do times e perspectiva de SG. Laterais do Corinthians já não vejo tão bom, porque querendo ou não, galera, o Vasco tá jogando em São Januário, é um jogo complicado. Eu tô colocando o Cássio como uma aposta. Quando você coloca uma aposta, é só um jogador desse time. Mais do que isso, é arriscar demais. Tranquilo? As grandes apostas mesmo, as grandes seguranças é São Paulo e Atlético Mineiro. Então, vamos para o nosso zagueiro, como eu já havia dito, o Lucão. Lucão, que aí sim tem uma quantidade de roubada de bola melhor do que de faltas cometidas. Claro que num espectro de jogo muito pequeno, 2 jogos, não dá para você dizer que o padrão dele é mais roubada de bola do que falta. Mas é um zagueiro bem interessante, que por muito tempo foi queimado pela torcida por causa de algumas falhas bestas, mas é um bom zagueiro. São Paulo está jogando com esquema com 3 zagueiros que
ajudou muito o esquema defensivo, lembrando em certa parte aquele São Paulo tricampeão brasileiro da década passada. Tranquilo, então, Lucão, uma belíssima opção pelas roubadas de bola, um SG, São Paulo extremamente favorito. Ao lado deles, David Braz. Galera, eu vou dar uma aceleradinha, porque senão o vídeo vai ficar muito longo para vocês, então ainda vai ter as ligas, então eu vou acelerar. O David Braz, galera, como eu já disse em vários vídeos, grande perspectiva de SG também, variou um pouco a defesa. Muita gente tava me falando que eu tava colocando muito jogador do Santos, muito jogador do São Paulo, e realmente isso não é bom. Chegou escalações mesmo que ficaram com 6 jogadores do São Paulo, 4 do Santos. Isso não é bom mesmo. Você tem que variar um pouco o seu time para você não ser tão dependente só de um time. Vai que esse time não faz gol ou leva gol, você se papoca todo. Então, David Braz empatado no número de roubada de bola em relação à falta. Já tem um gol na competição, chance boa de o Santos conseguir SG. Botafogo vai bem papocado para esse jogo, tranquilo? Vamos agora subindo para o meio de campo. Nosso meio de campo é Vitor Bueno. O meu campista que ano passado era conhecido por ser um dos artilheiros, mesmo jogando no meio de campo. Ele e Diego Souza fazem uma quantidade absurda de gols, 5 roubadas de bola, em relação a apenas 2 faltas cometidas, uma média muito boa para o meu campista ofensivo. Raramente eles têm essa proporção, além das próprias finalizações que ele vai ter naturalmente e perspectiva altas de gol. Tranquilo? Então, o Vitor Bueno está no nosso time. O nosso outro é o Everton. Por que o Everton, galera? Primeiro porque o Sport é uma baba, um time que sofre uma quantidade de gols absurda mesmo. Não tô nem dizendo que o Flamengo vai ganhar do Sport na ilha, mas que a perspectiva é que o Flamengo consiga fazer 1-2 gols no Sport. Isso é muito alto. O último jogo na ilha foi um 4-3 contra o Grêmio com time reserva. O Sport leva continuamente gols, é uma defesa muito pesada. Então o Everton com velocidade tem perspectiva muito boa de sofrer faltas e fazer seus golzinhos, além de ele estar com uma média absurda de 6.9. Ao lado dele nós vamos colocar o Diego, galera. O Diego que aqui até agora está colocando como dúvida, mas tudo leva a crer que ele vai jogar. Tá colocado como dúvida porque ele perdeu o voo, mas por causa que ele errou na identidade. Mas ele vai pela manhã para Recife, vai viajar. Tem tudo para jogar. Se porventura ele não for jogar, eu já vou dizer qual vai ser a minha troca. A minha troca será o Valdívia do Atlético Mineiro, que eu também já disse. Grande perspectiva de boas pontuações pelo confronto que vai ter. Então, Diego ou Valdívia. Mas se o Diego for pro jogo, eu vou colocar o Diego, que eu acho mais seguro. Ano passado, belíssimas pontuações que o Diego fazia sempre. Um meio campo bem ofensivo, como eu gosto. Vamos agora pular pro nosso ataque, que já começa com o Luca, pegando o Atlético Goianiense, que disparado é o pior time da Série A. Disparado mesmo. Na verdade, dificilmente o Atlético Goianiense não cai. O Marcelo Cabo se demitiu, o técnico se demitiu, viu que não tinha mesmo grande perspectiva. O Lucas vem numa fase simplesmente esmagadora, 4 gols, 6 finalizações, uma perspectiva altíssima de belas pontuações. E essa rodada, galera, existem muitas opções no ataque, tranquilo? Muitas mesmo. Ó, eu vou colocar o Luca, meus outros 2 atacantes é Lucas Prata e Fred, mas ó, existe Robinho como uma opção muito boa, Leandro Damião é outra opção extremamente importante. Vamos supor, se você... É porque eu já coloquei Everton e Diego, aí colocar o Damião também não é tão favorito o Flamengo assim para eu colocar tantos jogadores, mas tipo assim, se eu tirasse o Diego ou o Everton, colocar o Leandro Damião é uma boa e tá bem mais barato do que o Luca, que tá bem salgado. Em relação ao Prato e Fred, galera, não tem muito o que se falar, né? Os 2 grandes favoritos dessa rodada. Fred com a quantidade boa de finalização, não tá negativando mesmo sem fazer gols. O Fred é um matador, é inacreditável ele ainda não ter começado a fazer a quantidade grande de gols que ele sempre faz na competição, mas isso eu acho que é só questão de tempo, e esse jogo contra o Avaí é a hora certa para ele se redimir. O Prato também, galera, 9 finalizações, 2 gols, ou seja, ele tem uma média de quase 3 chutes por gol, 3 chutes por jogo. Isso é muito alto para um atacante, então também uma belíssima opção estará no nosso time. De técnico, o Roger, porque eu acho que o Galo é um dos grandes, se não o grande favorito dessa rodada, tranquilo? Então nosso time ficou assim, galera: Cássio no gol, lateral Fábio Santos, Júnior Tavares, zaga ficou Lucão e David Braz, meu campo ficou Vitor Bueno, Everton e Diego. Qualquer coisa, se o Diego não for jogar, Valdívia, galera, já tá esquematizado. Diego não jogou, eu vou colocar o Valdívia, então vocês já estão ligados. Ataque ficou Luca e Lucas Prata, e no outro, no centro, Fred, técnico Roger Machado, tranquilo? Então é isso, vamos rapidinho falar das nossas ligas, para o vídeo não ficar tão longo. Primeiramente vamos falar da nossa Liga Clássica, sempre lembrando para você que o link da nossa Liga Clássica tá na descrição do vídeo.
O nosso maior pontuador é o Thiago Miranda, um salve para você, meu parceiro. 342,98, uma vantagem extremamente grande, seguido pelos craques de bola FC do Vlad Souza, 321,27, depois vem o Feijão com Macarrão, 315,39, Betovski FC do José Alberto, 312,58 e Eu Nunca Mito FC do Luiz, 302,56. Um salve para vocês, meus parceiros. Rumo às mitagens nas próximas rodadas também, e futuramente eu direi qual é o prêmio para o campeão. O nosso maior pontuador foi Yasmin Pira FC da Yasmin, parabéns para você. Vamos ver rapidamente como é que foi a escalação dela para ter uma noção dos jogadores. Ela foi de Jean, muito bem, Bahia venceu. Dodô, Guilherme Arana, botou o Jeromel e Igor Rabelo. O meu campo dela mitou também o Scarpa. A Lione, ela nem colocou, galera, o Zé Rafael. Se essa menina tivesse colocado o Zé Rafael, era mitagem para mais de 130 pontos. Porque ela colocou o Rodriguinho, colocou o Alione. Aí no ataque Jô, né? Romero e Richarlison fazendo boas pontuações. Nenhum jogador muito fora de série, salve o Richarlison, mas que tiveram pontuações constantes. Parabéns para você, querida. Tudo de bom, e na próxima quero ver mitagem novamente. Vamos também agora falar, galera, da nossa Liga Mata-Mata, que já estamos nas quartas de final, com Mazinho, o Timão Bahia, Arsenal Zeol, Alvo Negro FC, um salve para você, Mauro. O Real Jaburu do Antes, um salve também pro Paulinho e pro Mazinho Chause, Gabriel Souza, Daniel Silva, Diogo Rodrigues e Emerson Nascimento. Um salve para todos vocês, parceiros que estão, os que ficaram, um salve também. A gente se vê na próxima rodada, sempre vai abrir novas ligas mata-matas para vocês, tranquilo? Então é isso, e vamos falar, galera, da final que vai ocorrer na nossa primeira liga mata-mata, que vai ser entre o John Kennedy FC do Lucas Gabriel, que venceu o Dudu Coser 75,77, foi uma lavada contra 11,54. Um salve pra você, Eduardo. Se vemos na próxima, chegou longe, não deu. E o Mano Chaps do Cauã saiu derrotado por Corvinal Esporte Clube da Alice Tacília com 88,27. A final será entre vocês dois, John Kennedy CF e Corvinal Esporte Clube da Alice Tacília. Um salve pra vocês dois. Lembrando que o vencedor, eu quero que depois vá lá no meu Facebook, na nossa fanpage, porque vai ter premiação para vocês. Eu quero que vocês mandem os contatos, tudo, porque vocês serão convidados para uma liga paga, tranquilo? Isso pro vencedor. Então, boa sorte. Lembrando aqui, só mostrando minha escalação mesmo, torcendo para que todo mundo mite. Um abraço a todos para vocês e valeu!